O nosso convidado de hoje gosta de conduzir automóveis desde muito novo, gosto que adquiriu do seu pai, que chegou a correr em ralis. É designer e um autodidata que gosta de ouvir música, de mecânica e de relojoaria. No final dos anos 70, a vontade de querer ter uns giradiscos de qualidade levou-o a desmontar um que lhe passou pelas mãos para perceber o seu funcionamento e construir o seu próprio, coisa que demorou 20 anos. Apresenta o seu primeiro giradiscos no Audio Show em 1995. Em 1996, a revista Áudio premiou o seu primeiro giradiscos como o melhor produto analógico do ano. Rui Borges é o criador do Pendulum, um giradiscos com sistema proprietário que já foi elogiado por Michael Fremer, o guru do áudio analógico em vinil. Rui Borges, na apresentação do seu site, diz que criou o primeiro giradiscos em 1990. Quando é que começou esta vontade de construir giradiscos? Bom, foi depois de ter aqui em casa um Goldman e que é um giradiscos muito bom, era a referência na altura, e como era um giradiscos muito caro e eu gostava de mecânica, aprendi um pouco sobre construção de giradiscos através desse mesmo giradiscos e resolvi começar a construir. Só ao fim de 20 anos e experimentar sei lá o que e fazer muita coisa é que eu consegui chegar a um ponto em que andar lá muito perto. Então, mas diga-me, quando finalmente construiu o seu primeiro giradiscos, achou que efetivamente tinha ali uma coisa tão boa ou melhor do que aqueles giradiscos que tinha desconstruído? Não, claro que não. Eu acabei de dizer que levei 20 anos. Certo, mas onde é que chegar? Mas no final desses 20 anos, sim, achou que tinha chegado ao ponto de que, ok. Cheguei a um nível praticamente igual, em termos de resultados, não é? De sónicos. Neste seu caso em particular, quando estamos a falar dos giradiscos, estamos a falar daquilo que se pode dizer o coração dos giradiscos, ou seja, a estrutura principal, o motor, o prato, etc. Uma vez que depois o Rui vai usar braços e solas, obviamente, de outros fabricantes, claro, certo. Obviamente. Mas um bom braço e uma boa célula nunca poderão tirar boa informação de um disco se ele não estiver a rodar num bom prato, sem vibração, com uma velocidade constante, etc. Exato. A coisa mais importante nos giradiscos será primeiro o chassi, segundo o braço e depois a cabeça. Se, por exemplo, agarrar numa agulha extraordinária, daquelas que custam 15.000 euros, agarrar num braço custa 30.000 ou 35.000, portanto, aqueles tops, não é? E pusê-lo a tocar num chassi daqueles da Philips que nós levávamos para a praia. Nós temos a melhor agulha, o melhor braço. Quando a agulha tocar no disco, a primeira coisa que ouve é aquilo a fazer um barulho enorme, um grande rumble, um barulho, wow and flutter, tudo, não é? Ora bem, se nós agarrarmos nesse braço da Philips e nessa agulha e pusermos num chassi de um giradisco extraordinário, nós vamos conseguir ouvir música. Agora, obviamente, com uma banda passante limitada, com todos os defeitos, mas conseguimos ouvir música. Se ao contrário, você não consegue. Percebem? Este é o caso em que a abordagem holística será a melhor abordagem, não é? Que é a soma das partes é que contribui para o resultado final, ou melhor, para o todo. Sim, numa ordem decrescente, não é? Portanto, se tiver
mas uma agulha muitíssimo boa num braço não tão bom, não vale a pena, porque o braço não tem capacidade para gerir o sinal que a agulha lhe dá. Portanto, há aí uma hierarquia de importância. Obviamente o melhor será tudo bom, mas pronto, isto para perceber o que é um giradiscos, não é? Porque um giradiscos, talvez a maioria das pessoas não percebe que uma cabeça de giradiscos, não é? Tem o diamante, tem menos de 1 micron aonde ele assenta. E, no entanto, consegue girar forças laterais na ordem dos 8 Gs. 8 Gs é uma loucura. Nem os pilotos de Fórmula 1. Sim, nem os caças. Os caças, eles têm fatos especiais para comprimirem o sangue, para chegarem a fazer aquelas curvas de 4 Gs e meio. Claro. Nós estamos a falar praticamente... Senão perdiam os sentidos. Do dobro. O dobro. Não é? Portanto, o estranho é que uma coisa tão pequena consegue produzir uma energia muito grande. Quando nós éramos miúdos e punhamos a agulha em cima dos giradiscos sem som e ficávamos a ouvir a música, aquela coisa que as crianças fazem, que acham piada, não é? Que dá um brinquedo, não é? Verdade. Não é, portanto, o som é criado por uma matéria em movimento, é isso que faz gerar ar. Ora, o cantilever, aquele tubinho em alumínio, e o diamante não têm área suficiente para produzir som. Área. Não conseguem vibrar o som. Vibra, mas só para aí a meio milímetro é que se consegue perceber. Portanto, o que vibra é o tubo, neste caso em alumínio, desses giradiscos, não é? Agora, por outro lado, esse cantilever está metido dentro de uma suspensão muito mole, em borracha muito mole. Uma suspensão que cede a 1 grama, a 1 grama e meio, ou 2 gramas. Portanto, é uma borracha muito mole. Agora imaginem a capacidade de energia que uma coisa que está totalmente isolada consegue fazer vibrar o alumínio. Portanto, um giradiscos é o controle dessas vibrações. Não é matá-las todas, porque depois os giradiscos não têm vida. É a forma como elas se vão escoando, não é? Portanto, escoar essas vibrações do prato para o exterior. Por outro lado, temos também outras vibrações que vêm pelo chão, causadas pelas colunas, e uma terceira vibração que vem pelo ar. Se uma cabeça de giradiscos dá 1, não é? E se nós tivermos de retorno esse 1, mais 1, menos 1 dá 0, não teríamos som, não é? Portanto, há que conseguir anular essas vibrações e conseguir, portanto, anulá-las de uma determinada forma, que são produzidas pela agulha, que vêm pelo chão, e esse sistema todo. Isso leva muito tempo a perceber, não só os materiais a serem utilizados, porque o material mais rígido transmite a vibração muito mais depressa que um material do que, por exemplo, um material mole, como a borracha, isola, não é? Sim. Portanto, e a velocidade a que essas vibrações são transmitidas, aí está o segredo de um giradiscos. Portanto, um giradiscos tem tudo para não funcionar. Não deveria dar música como dá.
Não, se souber controlar essas vibrações, aí está o segredo de um construtor, não é? Certo. E para isso... Mas são muitos fatores. São muitíssimos fatores. São muitos fatores. São. E a melhor forma é ouvir. Porque quando se fala de construir qualquer coisa, não é? O resultado, e é aquilo que neste meio muitos se esquecem, é a música. A música é a coisa principal. E se nós, ou desenvolvermos um sistema a pensar na música e o que é que isso vai fazer em controlar os tempos da música, porque a música ao fim e ao cabo são silêncios, não é? É os espaços, não é? Portanto, se nós conseguirmos silêncio, a qualidade temporal, então começamos a partir de um bom princípio, porque não é só as frequências, os graves, agudos, ou não, é um sistema temporal e cadência. Isso é a música. Muito bem. O Rui começou a chegar a um ponto em que achasse que tinha efetivamente conseguido ali desvendar esse segredo, resolver essa alquimia que era necessária para conseguir um produto de qualidade. Explica-nos uma coisa. O Rui é autodidata? Qual é que é a sua formação? Tem formação mecânica? Isto foi algo que fez por, desculpa o termo, por carolice, ou de facto o Rui já tinha uma formação específica que conseguiu aplicar àquilo que acabou por ser esta paixão da sua vida? Desde muito novinho, a música foi uma coisa que eu gosto muito. Pronto. E depois nasceu aquela parte, sempre gostei da mecânica, das peças, pronto, sempre tive essa paixão. Tive design, que me ajudou bastante, portanto, a ter uma perspectiva diferente das coisas, e toda a outra parte mecânica foi comprando livros, portanto, estudar, falar com profissionais, aprender, e quando se tem paixão por alguma coisa, a pessoa quer sempre fazer o melhor, não é? E por isso eu demorei 20 anos a conseguir fazer isso. Uma grande parte foi perceber os materiais, como é que eles funcionam, e isso implicou custos muitíssimo altos. E tempo? E muito tempo. Praticamente retorno houve muito pouco, mas não vamos falar em egos, porque eu sou muito humilde nessa parte. Não. Eu faço as coisas por amor à arte, pronto. E o mais importante é o desafio que nós temos connosco próprios. Nós temos um desafio em criar qualquer coisa que no futuro nos podemos orgulhar de fazê-lo, porque eu, quando ouço um giradiscos meu, eu esqueço-me que fui eu que o fiz, e ouço música, pronto, está ali, toca, pronto. E o mais giro disto tudo é conseguir, através de um processo técnico, de uma invenção, de qualquer coisa, transpô-la para melhorar a reprodução da música. Isso é a parte mais bonita de todas.
Rui, ok, já falamos aqui neste seu percurso e como é que chegou até aqui e já nos falou um pouco de qual é que é a sua filosofia e a hierarquização daquilo que é importante nas três componentes principais dos giradiscos, o chassi, o braço e a célula. Explica aqui às pessoas que nos estão a ouvir o que é que na prática os seus giradiscos têm efetivamente que os outros não têm. O que é que um giradiscos Rui Borges oferece ao seu possuidor que não é possível, ou sendo possível será muito difícil, encontrar em algo que não seja os seus giradiscos? Bom, isso é uma pergunta que eu nunca irei responder, porque... Também, mas não tem que explicar o seu segredo. Não é isso. Eu nunca irei dizer que o meu giradiscos é melhor que o outro. Sou incapaz de... Mas eu sei, e do pouco que nós nos conhecemos, é essa a ideia que eu tenho de si, e jamais iria colocar a questão nesse pé. Mas isto é mais, eu não quero que me diga porque é que os seus giradiscos são melhores do que os outros giradiscos. Mas eles não são melhores. Mas é isso. É. Mas o que eu quero saber é o que é que eles têm de diferente? O que é que faz de um giradiscos Rui Borges um giradiscos Rui Borges? Bom, há vários tipos de concepção, não é? Eu dou muita importância ao veio, portanto, à esfumaceira e veio. Esse é o coração dos giradiscos, o ponto zero dos giradiscos. Mesmo antes do motor? E sim, mesmo antes do prato? Portanto, tudo começa tudo começa no veio. Okay. No zero. Okay. É o zero. E o prato, que é onde o disco assenta, também é muito importante com os materiais que utiliza, ou seja, a forma como ele transporta as vibrações da cabeça através do próprio veio. E a forma aonde esse ponto, onde esse peso está assente, não é? E os materiais que são utilizados para dissipar essa vibração e o contacto feito nesse mínimo ponto que é importantíssimo. Eu utilizo rubi e utilizo tungstênio, portanto são duas matérias super duras. Eu tenho feito manutenção a alguns giradiscos com 10 anos e 12 anos e sei que são pessoas que o utilizam. Estão praticamente como se saíssem daqui. Portanto, não houve um desgaste significativo dos pontos de contacto. Sim, é muito importante a longevidade, portanto, ou seja, as características que ele tem em novo, passado 10 anos, poderão continuar a ser as mesmas. Isso significa que as especificações com que ele tem perdurem no tempo. Obviamente, claro, as pessoas têm de ter cuidado, não é um objeto para se andar à martelada propriamente, né? Mas pronto, se for cuidado, aquilo dura muito tempo mesmo. Dura provavelmente uma vida. Sim, um bom giradiscos dura uma vida, se for bem tratado e bem cuidado, como um bom automóvel, não é? Provavelmente é mais fácil que um giradiscos dure uma vida do que um automóvel dure uma vida, digo eu.
Sim. Acho que os automóveis para durarem uma vida já eram. Já. Sim. Não são os atuais. Eu não vou falar em marcas, mas há presentes em museus na Alemanha. Claro. Carros com mais de 2.000 km sem o motor ser aberto. Isso é uma vida. Não é? O Rui, para além de modificar, para além de construir, aliás, também modifica e melhora giradiscos de outras marcas. Sim. Tem muitos clientes nessa vertente? Tenho tido alguma procura de pessoas que me conhecem, amigos, e eu, pronto, lá está, é um desafio, nunca desonrando as marcas, nem a filosofia que está por trás desses giradiscos, não é? Porque aí seria-lhes tirar aquilo que eles são, na realidade, não é? Há que respeitar, porque o respeito é muito importante, não é? Eu não vou tornar uns giradiscos de outros como se fosse meu, não. E faço com algum agrado. Pronto. Diria que a partir de um determinado nível de qualidade, todos ou quase todos os giradiscos são melhoráveis, ou há alguns em que o Rui olha e diz: epá, se calhar é melhor venderes isso e compras outra coisa. Sim. Porque por muito que eu faça isso, nunca vai ficar melhor. São determinados tipos de conceito que há giradiscos que, por mais que a pessoa melhore, só mudando quase aquilo tudo, mas não. Os giradiscos têm que ter determinados princípios de construção. E obviamente qualquer giradisco pode ser melhorado, não é? Eu falo muito em carros porque as pessoas gostam, percebem, não é? A pessoa pode agarrar num carro vulgar e transformá-lo numa coisa a andar muito, não é? Portanto, em princípio, the sky is the limit. Mais ou menos. É isso. Já agora, o Rui, a última vez que nós estivemos juntos não foi num evento de alta fidelidade, foi num evento de alta relojoaria. São as duas altas, mas não são bem a mesma coisa. E é engraçado porque nós, antes de termos esta conversa, falámos ao telefone, que há cerca de semana e meia. Eu recordei-lhe ao Rui esse nosso encontro, e o Rui falou-me precisamente, entre outras coisas, de que também usa materiais que normalmente as pessoas associam à relojoaria, como precisamente os rubis. Sim. Industriais de que falou há pouco, nos pontos de contacto, e que são super resistentes. E, além disso, o Rui também tem uma outra, quase como eu vou pôr entre aspas, ligação dos seus giradiscos à relojoaria, que é provavelmente a sua obra mais conhecida, o Pêndulo. Sim. É um giradiscos que, em rigor, utiliza algo que começou por ser utilizado em relojoaria, que é um pêndulo. Sim. Explique-nos um pouco, no contexto dos seus giradiscos, o que é que o pêndulo faz ali e qual é que é a diferença que ele pode introduzir nos giradiscos como um conceito diferente, até porque, tanto quanto eu saiba, não haverá muitos, se é que haverá algum outro projeto da mesma natureza, mas utilizado de forma diferente. Mas implementado da forma como o Rui o criou, não creio que haja em parte nenhuma do mundo. Explique-nos um pouco porque é que se lembrou disso e como é que o pêndulo funciona aí, qual é o valor acrescentado que ele traz ao seu projeto. Portanto, o pêndulo é uma forma de manter o motor estável, não é?
mas numa superfície, num contexto móvel. Pronto, ele mexe livremente, embora esteja praticamente parado, não é? E isso vai fazer com que, se nós quase tivéssemos um motor na mão. Mas é muito complicado explicar tudo, porque ele faz mais aquilo, portanto este sistema consegue regular ângulos, tensões, portanto isso faz parte um bocadinho do estudo com que foi feito e das experiências que fiz, que foram bastantes, até chegar àquele ponto preciso que eu disse, bom, é isto. Obviamente não parou por aqui, porque ele já se desenvolveu. Está aqui atrás, já tem uma inovação, portanto, o facto da pessoa nunca parar, não é? Parar é morrer, não é? Encontrar sempre, descobrir mais qualquer coisa. Mas diga uma coisa, a sua inspiração foi efetivamente a da relojoaria? Quando pensou, quando conceptualizou esta ideia de que, ok, vou implementar isto no meu... Não veio daí? O Rubi sim. Ok. O Rubi sim, porque eu percebi que os rubis, eu gosto bastante de relógios, os rubis sim, o rubi, aquilo que os relógios não gostam é de magnetismo, não é? E qualquer coisa, portanto, que esteja a ser friccionada, porque o rubi é utilizado num relógio como um bearing, como uma somaceira. Sim, uma somaceira. Não é bem rolamento. Chumaceira. Chumaceira não tem nada a ver com o rolamento. Ok. E essa fricção iria causar magnetismo. E o rubi é um material, mesmo os industriais, que mantém algumas características, não é? A única diferença, acho eu, é só a transparência de brilho. O outro é mais vasto. Agora, o processo construtivo é praticamente replicar aquilo que a Terra nos proporcionou, não é? Ali na pedra. Mas tem a capacidade de desobstruir as cargas magnéticas, de as dissipar. E uma das coisas que os giradiscos não gostam, nem os relógios, é de magnetismo. Portanto, aí foi. O pêndulo foi por acaso lembrei-me, aquilo que me veio à cabeça foi aquele pêndulo que está no Museu do Louvre. Sim. E lembrei-me desse movimento, que eu acho aquilo uma coisa do outro mundo, não é? Depois lembrei-me dos relógios, depois comecei, peraí, isto, se eu conseguir pôr isto numa posição em que eu possa trabalhar mantendo esse princípio, não é? Pode surgir alguma coisa daqui. Então comecei a fazer. O Rui é colecionador, tem muitos álbuns em vinil. Sim, embora colecionar por colecionar, não gosto, porque eu gosto de utilizar aquilo que tenho. Ora, às vezes já me têm oferecido, acabo, por exemplo, por ter 1000 discos, mas se calhar ouço 200. Portanto,
Não, e a música tem momentos especiais. Nem sempre me apetece ouvir ao clássico, outras vezes apetece-me ouvir jazz. Depende do estado de espírito da própria pessoa. A música, como eu costumo dizer, é o alimento da alma. Não é? Há alguma música especial que costuma usar para afinar os seus giradiscos? Tem alguma predileção? Sim, tenho determinados discos que conheço bem, que são... porque os discos têm uma parte muito importante que é a captação, não é? E se essa captação for bem feita, não é? Dá-nos uma sensação de realismo bom, não é? E utilizo vários tipos de música e por vezes com discos que conheço, às vezes bastam 5 segundos para perceber o que é que fiz. E depois, então, vai as afinações finas a partir daí. Mas aos primeiros acordes a pessoa percebe. Imediatamente mesmo. A maioria das pessoas, quando compram uns giradiscos hoje em dia, aquilo já vem, salvo alguns modelos de gama alta, já vem com a célula pré-instalada e então as pessoas depois começam a gostar de ouvir e eventualmente até podem querer fazer um upgrade à célula. O Rui tem alguma recomendação? Que isso pode ser uma coisa que para a maioria das pessoas é bastante assustador, não é? O trocar uma célula e afinar aquele processo todo. Sim, não é realmente uma pessoa que não tenha conhecimentos sobre isso, se não o souber fazer, põe em risco a qualidade do próprio giradisco e do próprio som, inclusivamente da agulha que irá comprar. Normalmente esses giradiscos já vêm todos prontos a funcionar, são os giradiscos de uma gama muito mais baixa, não é? Uns giradiscos de uma gama mais alta chega a um certo ponto onde se vende o chassi, depois a pessoa escolhe o braço e depois escolhe a cabeça, não é? Certo. É claro, se for comprar uns giradiscos daqueles de 300 euros ou qualquer coisa assim no género, ele já vem pronto a funcionar e essas fábricas têm contratos com determinados fabricantes de cabeças de giradiscos e pronto. Portanto, não há nenhum truque que sugira para a pessoa fazer isso em segurança e condições em casa. Obviamente, a pessoa, hoje em dia basta ir à internet. Encontra tudo, não é? Encontra, e se tiver cuidado, sabe, também pode ir a qualquer loja e pedir um conselho, ou levar os giradiscos a uma determinada loja e diz: olha, quero comprar esta agulha, os seus montam? Não, ok. Instalam. Se não souber. Claro. Rui, já estamos aqui a falar no fundo de giradiscos não muito caros e de grande série, feitos em grandes fábricas. O Rui alguma vez considerou a hipótese de industrializar os seus projetos? Ou a forma como esta manufatura que tem aqui é incompatível com a industrialização em larga escala? Não é incompatível. A pessoa pode fazer estes giradiscos numa escala maior, obviamente, até um determinado nível, não é? Mas isso requer realmente mesmo
muito dinheiro para fazer uma produção grande e, sobretudo, manter a qualidade. Porque, por mais que nós queiramos, não há duas peças iguais. Há umas que saem melhores que outras, não é? E isso muitas vezes acontece com a larga produção. Quando nós fazemos qualquer coisa e a testarmos individualmente e pôr aquele selo, ok, este está bom, está bom, segue estes parâmetros, ok, isso obviamente implica uma produção não na ordem dos milhares, não é? Estamos a falar nas centenas, que é o que qualquer fabricante de giradiscos que produz giradiscos de alta gama também não produz mais do que 300, 400. Sim, por ano. Não é por ano. De todo. De uma série que pode demorar alguns anos, não é? Mas ok, então não sendo verdadeiramente incompatível os projetos que criou com a industrialização, foi algo que efetivamente já lhe ocorreu fazer no passado? Sim. Mas nunca se proporcionou por uma razão ou outra? É impossível ter capacidade para iniciar um processo a esse nível, porque é mesmo muito dinheiro. É necessário. E depois uma logística à volta. Certo, não é isso, eu compreendo. Eu aqui já estava-me a ocorrer algo como o Rui eventualmente poder abordar ou ter sido abordado por alguém que já fabrica giradiscos e que quisesse ter os seus giradiscos como ultra topo de gama da sua marca, por exemplo. Era mais nesse sentido. Sim, se houvesse um fabricante que me contactasse e dissesse: olha, eu gosto dos seus giradiscos, tenho ouvido, façam-me, eu encantado da vida. Porque não? Nunca aconteceu? Não. Poderia ser engraçado, um fabricante conhecido, e entregar-lhe esse projeto e explicar-lhe porquê e como é que porquê. Certo. Não, portanto, ou seja, o peso que tenho de fazer tudo à mão, não é? Será muito mais fácil fazer, e hoje em dia há métodos de produção extremamente precisos e em quantidades. Hoje foi um grande pulo que os giradiscos deram ao longo dos anos, foi precisamente a automatização com os tornos CNC e fresas que permitem uma continuidade muito precisa, não é? Com alto rigor e que permitem já hoje em dia construir já sem grandes erros, não é? Agora que estamos a falar nos giradiscos mais em geral, como é que o Rui vê isto que se passou no mercado, que foi os giradiscos tiveram a sua idade de ouro, diria eu, nos anos 70 e 80, e às tantas aparece o leitor de CD e quase que de um momento para o outro as pessoas deixam de ligar aos giradiscos, mas 20 anos passados há claramente, e neste momento já não se pode falar de um fenómeno passageiro, há claramente um interesse renovado pelo vinil e pelos giradiscos,
que não parece que vá abrandar, antes pelo contrário, tudo indica que irá continuar até um pouco pelo contraponto que representa face ao streaming e a estar tudo disponível digitalmente e por aí fora. O Rui olha para este fenómeno como para si foi surpreendente, ou pelo contrário era algo que sempre soube, ou que pelo menos sempre teve no seu íntimo a ideia de que iria realmente acontecer, ou seja, passado o deslumbre das pessoas pelo digital, que iriam voltar aos giradiscos. Isto foi algo que antecipou, surpreendeu-o? Eu vou-te responder à sua pergunta de uma forma muito engraçada. Eu trabalhei numa loja de alta fidelidade e penso que foi fazia lá umas horas, em 94, acho eu. Estava o CD no top. No seu auge. Auge. E eu uma vez disse, perante um grupo de clientes que lá estava, eu disse: eu penso que o CD vai acabar primeiro que o vinil. E houve uma gargalhada, tal e qual como a deu, não é? As pessoas riram-se. E eu depois expliquei. As fábricas querem a todo custo acabar com a parte mecânica, que é a parte mais cara. Portanto, e tinham saído aquelas consolas e não sei o que tinham aqueles cartõezinhos de memória. Eu disse: o CD tem muita mecânica e de alta precisão, não é? Portanto, ora, os computadores estão sempre a melhorar, as memórias a aumentar. Mais tarde ou mais cedo vai haver um cartãozinho desses em que a pessoa grava a música toda e mete lá. Portanto, já não há mecânica. Descarrega a informação para lá. Ora bem, foi isto que na realidade aconteceu. Primeiro nasceram as PENs. Foi exatamente o que aconteceu. Aliás, 94 foi os primórdios dos leitores de MP3. Nasce a PEN, mete lá no autorrádio ou no não sei quê. Agora há a internet, que é a mesma coisa, que vem pela net, não é? E descarregam. Portanto, o CD, para mim, teria os dias contados. Agora, aquela velha questão do vinil versus CD, eu prefiro um bom CD a um mau disco de vinil, mas prefiro vinil com os dois bons, acabo por preferir o vinil. Obviamente o vinil tem muita coisa, poderá ter defeitos mais evidentes que o CD, mas o CD também os tem, não é? Tem compressão, o CD tem compressão, mais que o vinil, por incrível que possa parecer. É simples, é ouvir. Porque as medições não têm alma, não é? E a música é um estado de alma. Portanto, aí nós temos um papel muito importante quando se fala em audições, não é só medir frequências e distorções e tudo mais. Música é mais qualquer coisa que isso, não é? Portanto, nos anos 90, e resumindo e concluindo, nos anos 90 o Rui
A verdade é que antecipou aquilo que iria acontecer 30 anos depois. Antecipei por causa das consolas e disse, então se estes gajos metem lá a informação toda, isto qualquer dia fazem uma caixinha muito bonita, com a fotografia ali do disco, fazem um cartão muito bonito e insere lá, já não há motores, nem lasers, nem... Pronto. Portanto, o que acabou por acontecer foi realmente isso mesmo. Tive uma visão bem clara ali do futuro, mas disse, os giradiscos se calhar nunca há de morrer, porque os giradiscos acaba por se tornar uma escultura, tem bom som, não é? Portanto, e depois também há aquilo que dizem, aquela parte toda emocional quando se mete um disco, portanto, é palpável. Há um ritual. É um ritual. Há um ritual, sim. A pessoa pega nas coisas, sente-as, não é? É isso. Ainda a propósito dos discos e continuando a falar um pouco sobre vinil, são raros, mas há LPs editados em 45 rotações. Soam melhor do que os prensados em 33? Bom, se a qualidade de prensagem for a mesma nos 33 e 45, os de 45 irão soar melhor, como é óbvio, por dois fatores. Quanto mais lenta for a rotação dos giradiscos, em menos, portanto, um disco de 33 tem mais informação em menos espaço linear. Portanto, ou seja, em 45, a cabeça tem menos trabalho a ler. Portanto, é como uma autoestrada, você anda mais depressa numa autoestrada do que numa estrada de montanha, não é? Pronto. Portanto, é mais fácil fazer a leitura. E, por outro lado, em 45, não é? A velocidade é obviamente mais estável porque a velocidade é mais alta. Portanto, mantém a velocidade mais estável. Okay. E isso melhora o som, porque a velocidade é uma das coisas mais importantes nos giradiscos. Se você tiver um ruído contínuo, sempre contínuo, o seu cérebro, passado um bocadinho, desliga. Uhum. Se esse ruído variar, você dá conta dele. Portanto, está sempre... o que é isto? Está sempre a variar. Se o ruído for contínuo, o teto baixa e nós deixamos de prestar tanta atenção. Portanto, o nosso cérebro também é uma máquina, não é? Os nossos ouvidos transmitem essa informação, não é? Daí que a sua preocupação, voltando à conversa inicial, seja de começar com o tal veio, com o prato, com o motor e reduzir esse ruído ao mínimo. Sim. Obviamente há vários sistemas. O sistema que eu utilizo não é o mais perfeito em termos, porque o motor Direct Drive é na realidade um motor com a velocidade muito estável. Só o que é que a velocidade é medida em wow and flutter. Wow é uma variação lenta e o flutter é uma variação muito rápida. A variação rápida irrita-nos e o Direct Drive tem o wow é 0, mas o flutter é mais elevado. E depois, para além de transmitir, não é, um campo magnético muito próximo da cabeça dos giradiscos. E de certa forma vibrações para o veio. Portanto, melhor seria utilizar o motor Direct Drive fora do prato. Ando a pensar nisso, mas pronto. Ou seja, o melhor dos dois mundos seria um sistema que permitisse
um wow super baixo ou super reduzido e um flutter igualmente reduzido. O que na prática acontece é que são coisas inversamente proporcionais. Sim. Ou seja, a solução que permite um wow reduzido, que é o caso do Direct Drive, dá-nos um flutter elevado e os motores com desacoplamento e por correia dão um flutter muito baixo ou quase nulo, mas um wow significativo. Sim, significativo se o projeto não for bem feito. Certo. Sendo que o cérebro humano não é tão sensível ao wow, é mais sensível ao flutter. Exato. Imagina uma coisa que está constantemente como se fosse a picar. A pessoa fica maluca, não é? Mas quer dizer, eu não estou de modo algum a dizer mal não, são filosofias diferentes. Exatamente. Há aqui uma pergunta que acho que é pertinente, que é: o Rui não tem nenhum discípulo. Portanto, não passou o conhecimento, esse conhecimento todo acumulado ao longo dos anos, não o passou a ninguém. Não, o conhecimento que tenho passado é aos meus clientes. Tenho explicado várias formas construtivas, o porquê dessas formas construtivas, e é isso. Certo, mas uma vez que não somos infinitos, eternos, não somos eternos, não é? Uma vez que quando o Rui desaparecer, todo este conhecimento vai desaparecer consigo e, portanto, não é um trabalho que vá ter continuidade. Sim, eu gostaria de deixar este trabalho e toda essa pesquisa e explicar porquê. Neste momento não o faço porque as firmas patenteiam as coisas e depois é mau, não é? E eu esse legado gostaria de deixar para o mundo. Estamos praticamente no fim. Temos mais uma pergunta para fazer ao Rui e neste caso é uma pergunta que fazemos também aos nossos convidados de um modo geral. Qual é que é o seu álbum preferido? Essa é uma pergunta muito difícil. O meu álbum preferido? Vem-lhe algum à cabeça assim? Daquelas vezes que apetece-me ouvir uma música agora, mas qual é que lhe vem à cabeça? Agora, se o desafiasse para colocar um álbum a tocar, qual é que pegava em primeiro lugar? Um disco de jazz, por exemplo. Mas algum artista em particular? Sei lá, neste momento estou focado na vossa entrevista, não estou a pensar em música, não. Depende, por aí jazz, por aí clássico, é aquilo que. O Rui o Rui normalmente prefere música clássica e jazz face a pop e rock. Sim. Houve mais clássico e mais jazz. Sim, aqueles cantores dos anos 60, eu gosto daquilo eu mais me encanta, vá lá. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado, Rui.